A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com Antônio Arruda, preparador físico, falando sobre a prática de exercícios físicos em dias quentes. Antônio Arruda, é um prazer falar com você novamente aqui no nosso programa, viu? O prazer é todo meu, a satisfação poder estar aqui mais uma vez, a gente trocando aí informação, né, informando as pessoas sobre temas relevantes, principalmente agora em época onde a gente sabe que o verão chega, o verão aperta, tá todo mundo querendo fazer exercício, e fazer exercício muitas vezes, seja na beira da praia, seja na beira-rio e por aí vai, e a gente precisa estar se cuidando bem. Domingo passado, nós acompanhamos uma partida de futebol do Campeonato da Liga de Vitória de Santo Antão. E aí, no intervalo, o repórter entrevistou o jogador que disse que o dia estava bom para jogar porque o sol não estava muito quente e aí não cansava muito. De fato, tem diferença nos tipos de treinos em relação às estações do ano, professor? Olha, em relação à estação do ano, aqui no Nordeste, ou então indo um pouco mais para a região Norte, a gente sente um pouco menos a diferença em relação à estação do ano, porque nós temos um clima quente o ano inteiro. Mas quando a gente para analisar em relação ao horário do dia ou alguns dias específicos que estão mais quentes do que o normal dentro da nossa, digamos assim, da nosso dia a dia, sim tem diferença, porque o aumento do calor, ele acaba aumentando também a temperatura corporal, o que nos leva a ter, digamos, mais sudorese, né? A gente então vai expelir mais água. Ao colocar mais água para fora, a gente vai aumentar também a nossa desidratação. Isso causa uma diminuição do nosso volume de sangue. Então, a gente acaba deixando o nosso sangue um pouco mais denso. Então, ele fica mais difícil de circular no nosso corpo. Então, a gente precisa fazer mais esforço para esse sangue circular. Além de, quando a gente perde muito líquido, a gente também põe para fora alguns sais minerais, como cálcio, sódio, potássio, que são muito importantes para a contração muscular. Então, a gente acaba tendo uma contração muscular um pouco menos eficiente e a gente acaba tendo também uma quantidade de esforço maior para fazer essa circulação sanguínea, que é quem leva oxigênio, nutriente para todos os tecidos, né, para todos os músculos, o coração e tudo. Então, quando a gente vai somando tudo isso, acaba aumentando um pouco a frequência cardíaca, aumentando um pouco aí a nossa pressão arterial, nos deixando mais cansado de fato. Fora isso, para pessoas que estão fazendo prática esportiva, precisa lembrar que essas pessoas têm também a necessidade de ter um bom raciocínio, uma boa cognição durante o exercício, né? Durante o treino, a partida, por exemplo, de futebol ou de tênis, alguma coisa, precisa ter precisão no chute, ou no arremesso, ou na raquete. Então, tudo isso aí também perde-se um pouco, né? Porque a gente tem um pouco de diminuição da capacidade, digamos assim, neurológica durante o exercício, quando a gente está em grande situação de calor também. Professor, devido ao aumento do caso de Covid, existe alguma recomendação específica para esta época do ano? Sim, existe sim. A gente tem aí que o Covid, ele tem tido, digamos assim, uma grande demonstração de sequelas pós-acometimento, mesmo que a pessoa se sinta plenamente curada. Então, muitas vezes a gente tem um déficit, né, principalmente em termos cardiovasculares e pulmonares. Então, pensando dentro do exercício, se a gente entra com uma taxa pulmonar ou cardiovascular um pouco abaixo, a gente pode sim ter, digamos assim, algum inconveniente na prática. Qual é a sugestão? Que você volte fazendo exercícios em baixa quantidade e em baixo nível de esforço. E aí você vai aumentando gradativamente com o passar dos dias ou das semanas até estar plenamente restabelecido e conseguir, digamos assim, ter o mesmo desempenho pré-acometimento. Agora, 1h52, você está acompanhando a entrevista com o professor, o preparador físico Antônio Arruda, falando sobre as atividades físicas nesse período do ano. Verão é tempo de sol e praia. Neste ambiente, a prática de exercícios com o uso de máscara é realmente necessária, professor? Olha, em virtude desse aumento dessa variante aí, a Ômicron, né, e aumento também da fluorona, que seria justamente essa influenza mais, né, que seria a gripe tradicional, mais o Covid, sim, a gente precisa ainda estar mantendo alguns cuidados aí básicos, individuais, como o uso de máscara, distanciamento e por aí vai. Inclusive, tem sido recomendação do CREMEP Pernambuco também, evitar aglomeração, aquela questão toda.
E aí, sim, fazer exercício, seja no ambiente interno ou externo, seria algo interessante para que a gente mantenha o aumento da nossa, digamos, saúde geral, saúde coletiva. Antes que alguém pense, poxa, mas é muito ruim. Sim, é muito ruim, é desconfortável, mas não é nem perigoso. Tipo, uma pessoa que está fazendo não tem risco de ter um aumento de, digamos assim, de perda de saturação de oxigênio, por exemplo. A gente não vai ter isso. Então, você pode treinar com máscara, ela não vai ter nenhum perigo, ela vai ter, no máximo, o aumento da sensação de esforço durante o treino. Isso quer dizer, a gente vai ter aí, no máximo, a pessoa sentindo um leve desconforto, mas nada que venha a atrapalhar ou colocar em risco a saúde durante a prática do exercício, seja no interno ou seja no ambiente externo. Muito bem. Isso traz algum tipo de prejuízo nas atividades, o desempenho do exercício, a utilização da máscara? Olha, a gente pode dizer que diminui um pouco o rendimento em virtude de desconforto. Mas para pessoas já treinadas, pessoas que estão acostumadas a ter desconforto durante o exercício, não vai ter nenhum tipo de perda. E uma pessoa pouco treinada, ela não precisa fazer um nível de esforço tão alto para poder ter um bom desempenho, um bom resultado. Então ela pode treinar mais leve, evitando o desconforto com o uso da máscara, mais o exercício de alta intensidade. Então, para uma pessoa treinada, treina em alta intensidade, já tem desconforto, está tranquilo. Para uma pessoa que está começando agora, pode treinar de máscara e tenta não se exigir demais. A partir do momento que você começa a melhorar, você pode se exigir mais, mesmo que a máscara te coloque mais esforço, tu já vai estar preparado para poder tolerar esse esforço a mais. Há muitas pessoas que, durante o período pandêmico, principalmente naquele período de isolamento, onde as academias fecharam, as atividades ao ar livre foram proibidas, pararam e agora estão com dificuldade de retornar. Qual conselho a gente pode dar para essas pessoas? E se também aquelas pessoas que têm medo ainda de se juntar coletivamente para fazer as atividades, se há meios de fazer em casa, por exemplo? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que a gente teve um grande equívoco ao fechar para a prática do exercício ao ar livre, né? Porque aí a gente causou uma caminhada de vários passos para trás. Então, e mesmo em países que estavam fazendo um lockdown bem severo, a gente tinha a liberação para a prática individual de exercícios ao ar livre. Então, assim, agora a gente está tendo esse tipo de inconveniente que você me perguntou, justamente porque houve um mau planejamento. Mas, vindo para o lado da pergunta, o que é que a gente pode pensar é o seguinte: o que é que eu devo fazer? Primeiro, eu posso fazer a prática individual em ambiente externo com tranquilidade, mesmo usando máscara, vai ser bom, não tem problema nenhum e temos que fazer. Se a pessoa já quiser ir para a academia, existem várias academias que estão tomando um grande cuidado, tendo realmente aí um zelo pela saúde da pessoa, evitando aí que existam momentos de muita aglomeração, que mantenha sempre uma higiene sanitária muito grande com o uso de álcool ou mesmo de outros produtos de limpeza importantes, né, como lá o quaternário de amônia também, que é utilizado. Então, dá para manter uma boa higiene, uma boa higienização, dá para se treinar. E o mais importante é entender que, sim, você tem que treinar, mesmo em ambiente interno ou externo, nesse momento. Por quê? Ao deixar de treinar, você aumenta a nossa probabilidade de ter quadros inflamatórios que são, digamos assim, um prato cheio para uma baixa imunidade. E uma baixa imunidade lhe torna mais susceptível a você ter um acometimento, seja de Covid ou de qualquer doença infecto-contagiosa, além do contrário. Quando eu treino, eu aumento a produção de alguns hormônios que apenas o nosso músculo consegue produzir. Nenhum outro órgão do corpo é capaz de produzir alguns hormônios que o músculo esquelético produz, sob a condição de exercício, que no caso ele se chama, um deles, que é muito importante, chamado de irisina. A irisina, inclusive, saiu muito a matéria falando que o exercício prevenia Covid e tal. Não é que o exercício previne Covid. Fazer exercício estimula o músculo. Ao estimular o músculo, a gente aumenta a produção desse hormônio que só acontece durante o exercício. E essa quantidade de hormônio cai na corrente sanguínea e vai ter uma proteção na melhora da imunidade e na diminuição dos quadros inflamatórios. Então, a gente acaba tendo menos chance de risco de acometer Covid e, caso seja acometido, a gente vai ter menor chance de agravamento uma vez já acometido.
Professor Antônio Arruda, quem quiser ter mais dicas importantes como essa e ficar bem atualizado de como praticar a atividade física de forma correta, onde encontrar mais informações? No meu Instagram, todo santo dia tem rotina de treino, todo dia tem informação, todo dia tem estilo de vida saudável, fala sobre alimento, treino, fala sobre dieta, fala sobre mitos, que a gente tem muito mito dentro do exercício e da dieta, dentro do campo da nutrição. Então a gente fala muito aí sobre condutas adequadas para manutenção de saúde, melhora de estética e tudo mais. O meu Instagram é o @Antônio Arruda, tudo junto lá. Então, se você clicar lá no @Antônio Arruda, você já me encontra lá, já pode começar a seguir e já pode ter certeza que você vai ter aí muita dica boa todo santo dia. Então vamos lá, galera. @Antônio Arruda, siga no Instagram e fique bem informado. Doutor ou professor Antônio, muito obrigado pela participação. Até o próximo encontro, viu? Valeu aí, um grande abraço. Agora, 1h59.